E aí, galera? Então, para a aula de hoje, a gente vai estar fazendo aqui uma revisão bem rápida sobre leis experimentais, beleza? E sobre essas leis experimentais, o que vocês precisam saber é que ela é dividida em duas, tá? A gente tem as leis ponderais e as leis volumétricas. O que é cada uma delas? As nossas leis ponderais, elas vão se tratar de experimentos que foram feitos visando a massa. Então, tudo que a gente trabalhar com leis ponderais, que vão ser os dois primeiros que a gente vai ver aqui, vão ser leis que vão ser baseadas na massa. Já as leis volumétricas vão ser leis que vão ser baseadas no volume. Então essas leis experimentais, elas foram realizadas há muito tempo e a gente criou essas leis, né, essas previsões futuras, baseadas em experimentações da época. Experimentações com massa e experimentações com volume, tá? E aí a gente vai passar cada uma delas com vocês aqui e sempre lembrar de fazer as anotações, tá? Porque vai valer o visto lá da agenda semanal. E também, principalmente, né, talvez a parte mais importante, você anotar aquilo que eu falar que é muito importante, né? Que talvez caia na prova. Então tá na tela aqui para vocês, tá? O resuminho que a gente vai utilizar para hoje. Lembrando que mesmo que seja um resumo, a gente vai tratar basicamente sobre tudo, né? Só tá mais esquematizado para condensar mais informações, mas as partes importantes estão aqui. Então, como eu já falei para vocês, a gente vai estar vendo as leis experimentais, né? E aí, a gente vai passar por cada uma delas aqui juntos. A primeira que a gente vai ter é a lei de Lavoisier, tá? Essa lei de Lavoisier aqui, ela tem uma característica que é que você já conhece ela, que é o nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Só que essa lei de Lavoisier, ela consegue também ser trazida de uma maneira mais técnica, né? Que essa frase que a gente conhece, ela é muito mais uma abstração, uma, um resumão assim, mas ele não trata exatamente do que é a lei de Lavoisier. Porque a lei de Lavoisier fala assim: numa reação química realizada em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então aqui, o que acontece? A parte mais importante até está grifada ali, é você ter um recipiente fechado. Por quê? Se você pesa uma folha de caderno e aí você vai lá e queima ela depois. Se você deixar o recipiente aberto durante essa queima, vai dar diferença, né? Você vai ter uma massa a mais quando você terminar de fazer essa reação química, porque você deixou o recipiente aberto. E esse recipiente aberto não isola o seu sistema. Então essa lei ela só funciona se o seu recipiente estiver fechado, se ele não tiver contato com o externo, tá? Então se a gente pegar, por exemplo, aqui um experimento bem simples, né? Você pega aqui um recipiente em formato de U e você coloca nas duas extremidades dele aqui duas coisas diferentes. Uma delas é água mais iodeto de potássio, que tem até os símbolos aqui que eu já coloquei para vocês. E do outro lado você tem água e nitrato de chumbo, que está ali do outro lado também. De um lado você tem 650 gramas e do outro lado você tem 700. Se você deixar os dois agora em contato, e o que vai acontecer quando os dois entrarem em contato? Uma reação química, tá? Que a gente inclusive vai estudar, mas só no final do ano, que se chama dupla troca. Você vai trocar os seus pares aqui. Ah, o potássio está ligado ao iodeto? Beleza, agora o potássio vai se ligar lá com aquele outro do outro lado, com o outro reagente, né? Então vai ficar potássio mais o nitrato e o iodeto mais o chumbo. Você fez uma dupla troca, você trocou duas coisas de lugar ao mesmo tempo. E quando você deixar esses dois em contato, vai acontecer uma reação química, e essa reação química ela tem que dar a mesma massa inicial. Se antes era 650 de um e 700 do outro, quando você reagir os dois aqui e formar duas coisas diferentes, o total nos produtos tem que ser igual à soma, que é 1.350 gramas. Então a lei de Lavoisier fala assim pra gente: se você pegar a massa dos reagentes e igualar a massa dos produtos para um sistema fechado, você sempre vai dar a mesma quantidade. Então, se de um lado vai dar 100 gramas, do outro também tem que dar 100 gramas e nunca pode mudar esse valor, beleza? Então, sobre a lei de Lavoisier, é basicamente isso daqui. E a lei dele, basicamente, é você ter uma coisa antes e essa coisa tem que estar depois. Nesse caso, a gente está visando a massa, né? Mas a gente já tinha isso quando a gente fazia o balanceamento. Falando em balanceamento, a gente vai ver agora a lei de Proust, que é a lei das leis
a lei das proporções constantes. O que que fala essa lei das proporções constantes? Ela fala que para uma substância, né, que você vai reagir e que são produzidas, você tem que ter uma reação em proporções fixas, né? Então, por exemplo, se eu falar para você que você quer fazer um bolo, você sabe exatamente a quantidade de ingredientes que você vai fazer, que você vai ali utilizar para fazer um bolo. Se eu falar para você que eu quero fazer 2 bolos, você vai fazer o quê? Dobrar a quantidade de ingredientes. Se eu falar que eu quero 3 bolos, você vai triplicar a quantidade de ingredientes. A química funciona de maneira semelhante. As reações que acontecem na química e na natureza, de uma maneira geral, elas obedecem uma proporção. Elas precisam de uma quantidade exata para aquela reação funcionar de verdade. Senão você vai ter excessos, senão você vai colocar de menos, né? Mesma coisa que acontece quando você vai fazer alguma receita. Você pode colocar a mais ou a menos e a sua receita não vai ser perfeita, né? Então, quando você fala de reação química, existe isso também. Você precisa de uma proporção correta para a sua reação acontecer. Então, se eu pegar aqui a reação, por exemplo, de formação da água, que é H2 mais O2 formando H2O, H2 mais O2 formando H2O, a gente, primeira coisa, tem que balancear isso daqui, porque a própria lei da conservação de massa fala que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a quantidade que eu tenho de átomos de hidrogênio tem que ser a mesma quantidade que eu tenho de oxigênio, e assim a gente vai balanceando, tá? Aqui eu já balancei, porque já passamos esse estágio, né? Então todo mundo já sabe balancear aí. Então aqui eu deixei balanceado. O que que me fala esse balanceamento? Que 2 moléculas de H2, elas vão ter o quê? Que reagir com uma molécula de O2 para a gente formar 2 moléculas de H2O. E aí a gente consegue calcular a massa disso, né? A gente vai ver mais para frente sobre isso. Mas a massa de cada uma delas aqui consegue ser calculada. Então, 2 moléculas de H2 é a mesma coisa que 4 gramas. Uma molécula de O2 é a mesma coisa que 32 gramas. E 2 moléculas de água é 36 gramas. A gente consegue calcular isso mais para frente, mas por enquanto a gente não precisa entender muito desse processo, tá? Então isso daqui me mostra já uma coisa, a lei da conservação de massas. Por quê? A massa dos meus reagentes deu 4 gramas mais 32. Então a massa que eu tenho antes tem que ser a mesma que eu tenho depois. Deu certo? Sim. 4 mais 32 vai dar 36. Então a lei da conservação de massas foi conservada, digamos assim, né? Então agora, o que que fala a lei de Proust? Beleza. Isso daqui, 36 gramas, é 2 moléculas de água, certo? E se eu quiser fazer o dobro dessas moléculas? Aí eu vou precisar utilizar o quê? Eu vou precisar dobrar a quantidade. Que é o quê? Se antes eu ia formar 2 moléculas, agora eu vou formar o dobro, que é 4. Se eu vou formar 4 moléculas, eu também vou formar o dobro da massa. Então, se antes era 36, vai ficar o dobro de 36, que vai dar 72 gramas. Mas se eu dobrei a quantidade de água formada, eu preciso também dobrar a quantidade de reagentes que eu vou utilizar. Então, eu também vou dobrar a minha quantidade aqui de O2. Se antes era 32, agora vai ser o dobro de 32, que é quanto? 64 gramas. Ah, agora aqui nesse caso, eu tenho que dobrar também a quantidade de hidrogênio? Sim, porque a sua reação ela tem que ser perfeita e a proporção tem que se manter. Então, 4 gramas aqui, eu vou dobrar 2 também. Agora eu vou precisar de 8 gramas. Então, aqui a gente sempre vai fazendo esse jogo de conversões, digamos assim, né? Então, nesse caso, a gente sempre vai estar utilizando aqui essa questão de dobrar quantidades, ou dividir pela metade, ou triplicar, tal qual uma receita igual a gente já comentou, né? Então aqui você sempre vai ficar vendo se dobrou a quantidade. Ah, se dobrou a quantidade de produto, então eu vou ter que dobrar a quantidade de reagente. Ah,
Se eu dobrei uma quantidade de reagente, eu preciso dobrar tudo também. Tripliquei, vou triplicar tudo também. Porque existe uma proporção. E a proporção é essa, 4 gramas para 32 para formar 36. Então, se eu quiser usar metade, eu vou precisar formar a metade. Se eu quero utilizar o dobro, eu vou formar o dobro, tá? Igual a gente fez aqui juntos, tá? Isso a gente vai utilizar muito quando a gente for trabalhar cálculo estequiométrico, tá? Que é essa questão de proporção. As coisas são proporcionais sempre. Então, essas duas que a gente viu, vocês observaram que ambas aí, elas são baseadas em quê? Elas são baseadas em massa. Então, a gente tem uma que foge dessa lógica toda, que é a lei volumétrica de Gay-Lussac. E essa lei volumétrica de Gay-Lussac, ela fala assim pra gente. Quando reagem gases entre si, os volumes sendo medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, há uma relação de números inteiros, geralmente pequenos, entre os volumes dos gases reagentes e dos produtos da reação. Então aqui tá um pouquinho complexado, digamos assim, mas o que Gay-Lussac quis dizer aqui? Que se você tem gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, então é pressão atmosférica a nível do mar e uma temperatura ambiente aí de 25 graus Celsius, né, ou 23 ou 0 graus Celsius. Essa questão do seu gás estar nas mesmas condições, independentemente do gás, vai tornar eles uma condição especial, que é a quantidade de moléculas que você tiver vai ser equivalente ao volume dela, tá? Então, se eu tiver uma reação aqui, por exemplo, de H2 mais N2 formando NH3. Tá balanceado isso daqui? Não tá balanceado. O que a gente faz? Balanceamos para deixar as mesmas quantidades de átomos dos dois lados. Então, aqui eu tenho 2 nitrogênios, lá eu tenho apenas 1. Então, eu vou colocar um 2 aqui para balancear. Mas quando eu faço isso, eu desbalanceio o hidrogênio, né? Que nem estava balanceado antes também. Então vai ficar 2 vezes 3, 6 hidrogênios, e aqui eu tenho apenas 2. Que número multiplicado por 2 dá 6? O próprio 3. Então eu preciso de 3 moléculas de H2 para reagir com uma molécula de N2 para eu formar 2 moléculas de NH3. Isso daqui, a quantidade de moléculas, a gente consegue interpretar elas como volumes. Então aqui eu sei que 3 volumes de H2 vão reagir com um volume de N2 que vai formar 2 volumes de NH3. Ah, professor, mas aqui tem 3 volumes mais um volume dá 4, né? Por que ali fica 2 volumes de NH3? Porque aqui na lei volumétrica a gente não obedece essa questão da conservação do volume, tá? O volume ele pode ser um antes e outro depois da reação acontecer. Independe aqui. Outra coisa também, esse volume, qual que é o valor dele? A gente tem um valor, mas a gente não precisa falar esse valor agora. A gente vai entender mais para frente qual valor é esse daí. O que vocês precisam entender é que a quantidade de moléculas é equivalente ao volume. Então eu tenho 3 volumes, porque eu tenho 3 moléculas. Mais para frente, nos últimos cadernos, vocês vão entender que volume que é esse. Aí a gente vai dar um valor para esse volume, tá? Que, já adiantando aí, caso você queira tenha curiosidade para saber qual que é, a gente vai se basear na CNTP e na CATP. Cada um desses vai ter um valor para esse volume que a gente não está falando aqui. Mais para frente a gente fala qual que é. Então, nessa reação aqui, a gente também pode reescrever ela como 3 volumes de H2, que são 3 moléculas de H2 que vão ocupar um determinado volume, que vão reagir com um volume de N2, uma molécula de N2, e formar 2 volumes de NH3. Então, a gente obedece aqui uma relação entre molécula e volume. São diretamente proporcionais. Se eu tenho 2 moléculas, eu tenho 2 volumes e assim por aí. Nesse caso é importante o quê? O balanceamento. Porque se você não faz balanceamento, você não sabe a quantidade de volumes. Se você não sabe a quantidade de volumes, você não sabe calcular mais para frente o volume certinho dele, que aí tem o valor que a gente vai utilizar. E aí, para a gente finalizar, tem essa atividade aqui,
que basicamente é 80% das atividades que vão trabalhar esse conteúdo, que é a gente achar as incógnitas. Então aqui eu tenho x, eu tenho z, y, w e k. E eu quero descobrir qual que é esses valores aí. Primeira coisa, a gente consegue descobrir utilizando as duas leis, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Tá? Então a gente vai tentar chegar nesses valores aqui para a gente conseguir descobrir qual que é esse valor que a gente ainda não sabe, né? Então aqui, se a gente observar, a gente tem uma reação, beleza? Que não está explícita aqui para vocês, mas é uma reação entre carbono e oxigênio, que vai formar dióxido de carbono ou gás carbônico, e um excesso de alguma coisa aí, que essa alguma coisa é água, né? Mas a gente vai colocar como excesso, tá? E aí essa reação acontece. E quando ela acontece, ela vai utilizar 12 gramas de carbono, mais uma quantidade que eu não sei qual que é, e vai formar 44 gramas de gás carbônico e zero de excesso. Vamos aplicar a lei de Lavoisier. A soma dessas massas tem que ser igual à massa dos produtos. Então a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto ali naquele caso. 12 gramas mais x, que a gente não sabe o que é, tem que dar 44. Então x, para eu conseguir chegar nesse meu valor ali, né? Eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de 12 mais aquela quantidade. Então eu vou precisar de 32 gramas aqui nesse caso. 12 mais 32 vai dar 44. E aí a gente já achou o primeiro valor aqui. Se vocês observarem no segundo experimento, né, que ele utilizou quantidades diferentes, a gente tem duas coisas que são problemáticas, né? Eu não sei a quantidade que eu utilizei aqui e eu não sei a quantidade que eu utilizei aqui, de Z, né? Então aqui nesse caso, a gente tem um probleminha que é, nesse ponto, não dá para a gente aplicar a lei de Lavoisier. Por quê? Eu não sei quanto que eu utilizei de carbono e eu não sei quanto que eu formei de gás carbônico. Então não dá para a gente igualar, porque aqui a gente vai ter duas incógnitas, Y e Z. Então eu tenho que utilizar outra coisa para chegar nessa resposta aqui. E para eu utilizar essa outra coisa para chegar na resposta, eu preciso analisar o que aconteceu do X para o 8. Aqui é a única pista que eu tenho do que aconteceu nesse experimento. Eu sei que aqui em cima eu tinha 32 gramas e agora eu estou utilizando 8 gramas. Ah, então eu tive aqui, né, uma redução da quantidade que eu utilizei. Mas que redução foi essa? Aí a gente vai utilizar a proporção. De 32 para 8, eu dividi por alguma coisa. Que valor foi esse que a gente conseguiu dividir? Ah, de 32 para 8, se a gente pegar aqui e fizer 32 menos 8, a gente vai ver que vai dar 4. Então eu dividi esse valor 4 vezes, né? Em 4 partes aqui. Ué, por que não está atualizando para vocês? Aí. Nossa, nem sei quanto tempo que está assim. Então, a gente dividiu aqui em 4 partes, né? Nessas 4 partes aqui, a gente vai ter o seguinte. Se eu dividir 4 vezes o meu oxigênio e eu preciso obedecer uma proporção, então eu vou dividir por 4 aqui todas as coisas. Então, 12 também vai ficar dividido por 4. Que vai ficar 12 dividido para 4, que vai dar 3 gramas. Lá no Z, eu também vou dividir ele por 4, essa quantidade. Vai ficar 44 dividido por 4, que vai dar 11 gramas aqui nesse caso, né? E aí agora a gente vai analisar, segundo a lei de Lavoisier e a lei de Proust, essas quantidades ali embaixo também. Então, eu vou pegar e analisar qualquer uma dessas ali. De 8 para 64, de Y para 25, enfim. Pegando aqui 8 gramas para 64, eu tive que fazer uma multiplicação, certo? Fazendo essa multiplicação, eu vou chegar em um determinado valor. Que nesse determinado valor aqui, ele vai me dar a resposta, né, de quantas vezes eu multipliquei ou quantas vezes eu dividi. Como eu estou saindo de um valor menor para um maior, então eu certamente multipliquei 8 por alguma coisa.
Que número multiplicado por 8 vai dar exatamente 64 aqui nesse caso? Então, aqui a gente acabou multiplicando por 8. Então, neste caso aqui, a gente tem essa proporção sendo obedecida, né? E aqui no caso, a gente vai multiplicar como a gente multiplicou aqui por 8. A gente vai ter que... Tá certo isso? Tá certo. A gente vai ter que, multiplicando aqui por 8, vai dar 64. Multiplicando aqui por 8, a gente também vai dar 88 gramas. Agora, se vocês observarem aqui, se a gente multiplicar esse 3 por 8, vocês vão ver que vai dar, na verdade, 24. E aí a gente começa a mexer com uma coisa aqui chamada excesso. Então, nesse meu terceiro experimento, eu não fiz a proporção correta. Eu não coloquei 24 gramas, eu coloquei 25, ou seja, eu coloquei 1 grama a mais. Então, lá no meu excesso, é aquilo que eu coloquei a mais e não reagiu, tá? Como eu coloquei a mais e não reagiu, significa que esse meu excesso aqui vai ficar lá. Ele não vai participar dessa proporção que a gente já fez, né? Então, aqui nesse caso, esse 8 vezes 3 que a gente vai fazer ali, ele não vai dar exatamente o valor que eu coloquei no experimento. Por quê? Porque eu coloquei um valor a mais, eu coloquei um valor em excesso. E aí, para a gente descobrir aqui o W, foi de boa, que ficou 88, né? Mas e esse excesso ali que a gente calculou? A gente sabe já, né, que é 1 grama que eu coloquei a mais. Então, eu já sei que o meu valor de K vai dar 1 grama. Mas a gente pode utilizar ainda a lei de Lavoisier para calcular esse K. Por quê? Eu misturei 25 gramas mais 64 gramas. O resultado disso deu o quê? 88 gramas mais aquele excesso. 25 mais 64 gramas vai dar quanto? Vai dar 89 gramas. Igual a 88 gramas mais o K. Ou seja, 89 não é igual a 88. Que valor que está faltando aqui para dar exatamente 89? Está faltando 1 grama. Então, a gente poderia ir pela lógica aqui, né, de ver quanto que tem de excesso que eu coloquei aqui, ou você poderia calcular pela lei de Lavoisier para chegar neste mesmo resultado, beleza? Então, ficamos por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido aí essa parte de lei experimental e a gente se vê na próxima aula. Falou!